E aí pessoal, neste vídeo vou mostrar como funciona uma rodada completa de Darkhan The Board Game, ao qual vai consistir em um dia como um todo lá do nosso calendário. E para iniciar aqui, eu já montei todo o setup, escolhi meus personagens, ao qual peguei o Darkhan e o Smith, ao qual vou utilizar então o jogo no modo solo, que deverá ser jogado com pelo menos 2 personagens. Coloquei a ordem lá dos turnos, ao qual o Darkhan vai iniciar. E para começarmos a jogar então, vamos para a fase de missão, ao qual vou pegar a primeira carta lá do deck de missões e ver o que é necessário para poder completar ela e resolver os seus efeitos. Aqui a carta fala: cada personagem descarta uma carta de movimento da sua mão para a pilha de descarte e gera 2 capangas em Barrier Store. Então, revelada a missão, você vai posicionar lá do lado do deck de missões de forma revelada para todos os jogadores saberem o que é necessário fazer. Conforme nós vimos lá, ela falou que cada personagem vai descartar de sua mão uma carta de movimento. Então vou pegar minha carta de movimento aqui que eu tinha com o Darkhan, descartar, colocar aqui abaixo do meu deck exclusivo de personagem. Vou pegar do Smith também, descartar a carta de movimento do Smith. E agora colocar 2 capangas lá na Barrier Store. E lembrando, pessoal, que quando os capangas devem ser colocados em algum bairro aqui no tabuleiro decorrente de uma missão, esses capangas não vão ocupar os espaços destinados dos capangas que são gerados pela trilha lá de cima do sistema pandêmico. Então, no caso aqui que eu tenho que colocar 2 na Barrier Store, vou deixar os 2 fora daquele círculo destinado para os capangas que são gerados através do deck de localidade. Feito isso, então, terminar a etapa aqui da fase de missão e vamos começar a fase do dia. E a fase do dia fala que a primeira coisa que deve ser feita pelos jogadores é gerar capangas. Como a nossa trilha está no primeiro marcador de 2, então vou gerar 2 capangas para ingressarem no tabuleiro, comprando lá do deck de localidade. Comprando as 2 primeiras cartas lá do deck de localidade, temos aqui que os capangas vão ingressar tanto na SFI quanto também no hospital. Assim eu deixo aquelas cartas de localidade descartadas, pego 2 capangas e coloco então um na SFI e outro no hospital. Aí sim, dentro do círculo destinado para os capangas que são gerados através do deck de localidade. Feito isso, agora vem a parte de comprar cartas do deck de atividade, que aí sim vai começar o turno dos jogadores. Como o Dark é primeiro, vou comprar aqui 2 cartas do deck de localidade, ver qual delas que faz mais sentido eu colocar na minha mão aqui, de cartas que eu possuo com Darkhan, e estou vendo que acho que vou pegar a carta de oportunidade, porque quero gerar o máximo de dinheiro possível para poder conseguir chegar na loja e comprar melhores equipamentos. Então essa carta de movimento que eu não vou utilizar, eu devo pegar e colocá-la de volta no deck de atividade, mas lá no fundo. Então nenhum jogador vai poder comprá-la neste momento. Feito isso, agora eu estou na etapa em que posso realizar 2 das 7 ações possíveis. Eu tenho ação livre que, se quiser, posso descartar cartas da minha mão para comprar mais cartas lá no meu deck, mas acho que não vou fazer isso. Uma ação vou gastar para poder gerar uma oportunidade, que através disso, então, eu coloco essa carta aqui na minha pilha de descarte e vou conseguir 2 moedas, que é como se eu tivesse realizado um trabalho e fui remunerado para isso. E passar em 1 a minha trilha de fadiga, pois aqui nessa carta fala que custa 1 fadiga para poder realizar essa ação. Então fiz uma ação com Darkhan e na minha segunda ação vou movimentar. Vou gastar 2 cartas de movimento para poder acumular esses movimentos e ao todo então vou poder me movimentar até por 2 bairros. Vou descartar aqui na pilha de descarte do Darkhan e agora vou movimentar ali no tabuleiro para 2 espaços. E já vou lá para Barrier Store. Chegando aqui, acabaram as minhas ações, pois fiz uma ação de oportunidade e outra de movimento. E agora passo a vez o turno para o Smith, devendo passar o marcador. Agora no turno do Smith, preciso comprar 2 cartas aqui do deck de atividade. Com o Smith, acredito eu que também vou ficar com uma carta de oportunidade de dinheiro, descartar essa carta de movimento. Então aqui na fase do Smith, eu vou guardar essa oportunidade para mais tarde. Vou usar essas 2 cartas de movimento em conjunto para realizar apenas uma ação de movimento. E também já vou aproveitar para realizar uma ação de ataque, para mostrar para vocês como funciona. Aqui, quando você gera recurso de movimento, você acumula esses pontos de movimento, podendo se locomover no tabuleiro. E no caso aqui, como eu quero fazer um ataque contra um capanga, que no caso está lá em SFI, eu posso pegar o Smith, mover uma casa para SFI, parar meu movimento, realizar a ação de ataque e depois retornar a me movimentar. Então essas ações que são acumulativas durante o seu próprio turno. Então você pode andar, parar para atacar e depois continuar o seu movimento. E mesmo se eu tivesse jogado apenas uma carta que me permite 3 movimentos, da mesma forma eu poderia movimentar uma casa, realizar um ataque e depois continuar o meu movimento. Então vou fazer essa ação com o Smith,
ao qual devo passar um na sua trilha de fadiga e vou realizar um ataque usando 2 dados. E o porquê disso? Pelo fato que o Smith tem 2 itens iniciais que me permitem cada um usar um dado de ataque. Então, pegando aqui os dados de ataque, eu vou jogar e para acertar o meu ataque, eu preciso tirar um resultado de 3 para cima. Então, ali no caso, eu tirei um resultado 6 e 1. Quando gerar o resultado 6, significa um acerto crítico. Então, eu dou 2 de dano automaticamente. 1 e 2 significa que eu errei o ataque. E aqui, como o capanga só possui 1 de vida, conforme demonstrado na sua própria carta de referência, significa que eu derrotei aquele capanga. Mas antes de removê-lo do tabuleiro, ele vai me atacar em contra-resposta. Então, ele vai pegar e jogar um dado de ataque, que é o que cada capanga possui. E no caso, ele tirou 1. Então, ele errou o ataque. Se ele tivesse tirado um acerto, eu poderia me defender caso o Smith tivesse lá no seu dashboard itens que me permitem gerar dados de defesa, o que não é o caso. Então, com isso, eu removo esse capanga porque eu eliminei ele e continuo o meu movimento com o Smith, que o meu objetivo é chegar na Bear Store porque a nossa primeira missão está lá e também porque precisamos melhorar nossos itens. Então, pronto, movimentei mais uma casa com o Smith. E assim acabou o turno dos jogadores, porque cada um já fez suas 2 ações. E agora será o turno então dos capangas. E no turno do capanga, cada capanga que estiver no mesmo bairro que um personagem, ele vai realizar um ataque. No caso aqui então nós temos 2 capangas no mesmo bairro que o Darkhan. Então cada um vai pegar um dado de ataque e proferir um ataque contra o Darkhan. E aqui no caso, eles tiraram 4, que significa um acerto, e também o resultado 3, ali atrás do Smith, que significa um acerto. Como o Darkhan aqui no seu dashboard não possui nenhum item que gera recurso, significa dizer que ele não vai poder se defender, e assim vai tomar 2 de dano automaticamente. E assim encerra o turno dos capangas, e entraria o turno do vilão. Mas como o vilão está fora do tabuleiro, porque só ingressa depois que concluirmos 4 missões, então o turno agora passa para o Darkhan novamente, para nós iniciarmos a fase da noite. E a fase da noite é jogada da mesma forma que a fase do dia. Então, primeiramente, vamos comprar 2 cartas lá do deck de localidade lá em cima. Revelar onde que vão ingressar mais 2 capangas, que aqui então está em Malark Cemitério e também no Bunker. Então, vou colocar um em cada. E agora inicia o turno do Darkhan, que eu tenho que comprar 2 cartas aqui do deck. Ver qual que eu vou preferir para mim. Que aqui no caso eu prefiro ficar com essa, porque ela me gera um dado de ataque adicional e um dado de defesa adicional e me permite dar 3 alvos no meu ataque. Então eu vou ficar com essa carta e vou descartar essa daqui lá no fundo do deck. Feito isso, agora com Darkhan eu tenho 2 ações. E na minha primeira ação, o que eu vou fazer? Vou pegar e realizar uma compra na loja. Então eu vou gastar uma ação para poder acessar a loja e assim vou sacar 4 cartas de item aqui da loja para ver que itens que estão disponíveis para que eu possa comprar com o Darkhan. Vendo os 4 itens disponíveis, vou ver o quanto eu possuo de dinheiro para pagar. Ao todo eu tenho 5 moedas para poderem serem gastas. E assim então vou optar por ficar com essa pistola, que me gera 2 dados de ataque a um custo de 3 e é um equipamento de apenas uma mão. E com esse binóculos, que ele tem um custo de 2 moedas, me gera 1 dado de defesa. É um item de mochila. Então ao todo estou gastando 5 moedas, que é o quanto que eu possuo com o Darkhan. Feito isso, paguei pelos itens que comprei e ainda me sobrou uma ação. E como eu tenho aqui cartas que me permitem fazer ataque, eu vou utilizar a minha outra ação para poder atacar, gastando essa carta que me gera ainda um dado adicional de ataque e um dado adicional de defesa. Então eu descarto aqui para minha pilha de descarte, passo em 2 a minha fadiga e agora vou poder atacar com os meus novos itens, com tudo que o Darkhan possui no seu dashboard, que ao todo são 4 dados de ataque por causa 1 do capacete, 1 da pistola inicial e 2 da pistola que eu adquiri. E um dado extra de ataque por causa da carta que descartei. Então ao todo vou usar 5 dados de ataque. E quando os capangas forem devolver o ataque como resposta do que eles estão sofrendo, eu vou pegar e defender com 2 itens de defesa por causa da carta e do item que eu acabei de comprar. E importa dizer aqui que os itens que eu não adquiri, eles automaticamente vão para o fundo do deck de itens. Então você vai pegar o deck de itens e colocar eles aqui no fundo do baralho. Aí agora vamos lá para o ataque, ao qual eu tenho 5 dados para atacar aqui. Então aqui eu tirei nos dados 1, 2 e 2, que representa que eu errei meu ataque, mas tirei 5 e 3, que representa que eu acertei. Cada capanga possui um indivíduo, então significa que eu consegui derrotar os 2 capangas. Mas como eles vão me atacar como resposta do ataque, eu vou pegar os dados de ataque deles, que cada um possui um. Já vou pegar os meus dados de defesa, que eu possuo 2 dados de defesa por causa da carta que eu joguei e por causa do equipamento que eu tenho na minha mochila. E vamos ver aqui como vai ser o resultado dessa ação. E aqui no caso, um dos capangas errou porque tirou 2 nos dados, o outro acertou o Darkhan porque tirou 3 de resultado.
E o Dark não conseguiu defender nenhum dos dois ataques, porque ele tirou o resultado 2. E para poder defender usando dados de defesa, você precisa tirar 5 ou 6 para poder defender do golpe. Então, feito isso, eu vou conseguir tirar os dois capangas do tabuleiro. Vou primeiramente diminuir um aqui da vida do Dark e vou concluir aquela missão lá de cima, pois a missão falava que era para limpar a Barrier Store. Como eu derrotei os dois capangas de uma só vez com o ataque do Dark, significa que nós limpamos e concluímos a missão. E como bônus, cada personagem vai diminuir a sua fadiga e vai ganhar uma moeda de dinheiro. Então eu tiro agora essa missão lá da trilha de missões, vou dar uma moeda para cada personagem e diminuir um de fadiga do Smith e um de fadiga do Darkhan. Feito isso, terminei todas as duas ações possíveis com o Darkhan e agora passo para o turno do Smith. Então primeiramente ele vai comprar duas cartas aqui do deck, ver qual que ele acha mais interessante ficar, que aqui no caso acho que eu vou ficar com a de movimento, 3 espaços, gastando apenas 1 de fôlego, vou descartar a outra carta, e agora o Smith tem condições de realizar duas ações. Olhando para o que ele possui de cartas na mão, ele consegue movimentar até 3 e também gerar uma oportunidade de dinheiro. Então eu vou gerar a oportunidade de dinheiro, porque quanto mais dinheiro ele tiver, maior será a probabilidade dele conseguir comprar bons itens. Vou gastar a carta de 3 movimentos, apesar que precisaria apenas de um, porque eu quero ficar na Barrier Store com o Smith. Então, descartando essas duas cartas, vou pegar um de dinheiro para o Smith, colocar ali no seu tabuleiro e movimentar aqui para Barrier Store. E assim terminei todas as duas ações do Smith. E lembrando que aqui a carta falar para eu aumentar em 1 da fadiga, eu já passei a fadiga do Smith ali em cima. Terminei, assim, a fase dos jogadores no turno da noite. E agora entra então para o turno dos capangas. E observando que tem capangas no hospital, no bunker e no Malark Cemitério, eles não têm nenhum personagem junto com eles, então eles não vão realizar ataques e eles também não se movimentam pelo tabuleiro. Então, assim, passada essa etapa, vamos para a fase de atualização do jogo. E a fase de atualização fala para, primeiramente, atualizar a ordem dos jogadores. Então, agora o Smith vai passar para o primeiro jogador e o Dark será o segundo jogador. Vou observar aqui no tabuleiro quantos bairros estão na sua capacidade máxima para poder colocar o marcador na trilha de domínio. E aqui não tem nenhum, então o marcador ainda permanece do lado de fora. E agora eu vou atualizar na trilha de calendário. Então agora nós estamos no primeiro dia, ali em cima eu vou passar para o segundo dia. E por fim, agora cada personagem tem direito de comprar cartas do seu deck exclusivo de personagem até ficar com 4 cartas na mão. Então como o Dark já tinha uma carta na mão, havia sobrado das suas ações, ele vai comprar apenas mais 3 cartas do seu deck exclusivo. Feito isso, o Smith vai fazer a mesma coisa. Como o Smith não tinha mais nenhuma carta na mão, ele vai comprar 4 cartas de uma vez. Passada essa etapa, aí sim iniciaremos mais um dia aqui no Darkhan, ao qual iniciamos a parte de revelar uma nova missão, para depois iniciarmos a fase do dia, que é gerar mais capangas no tabuleiro, para os jogadores poderem realizar a compra de cartas do deck exclusivo e realizar os seus turnos, para depois passar para a parte da etapa dos capangas e assim sucessivamente, para se passar dia após dia até que os jogadores consigam concluir 4 missões para poder liberar o vilão no mapa e assim conseguir derrotá-lo para poder vencer o jogo. Então é dessa forma que se joga Darkhan The Board Game.